Nós vamos continuar com o nosso assunto, Família no Propósito de Deus, esse congresso de restauração da família. Nós temos hoje uma ministração muito importante para a família, queridos. Nós vamos trazer um assunto que é muito importante. Como ser uma família de paz. Não é? Como ser, é você ser mesmo, realmente, uma família de paz. É sobre isso que nós queremos tratar hoje à noite, nesse momento que você estará também assistindo através do YouTube, uma outra hora, e nós vamos estar trazendo esse assunto para você ficar por dentro de um assunto tão bom, tão maravilhoso, que é um propósito de Deus, que a igreja conheça esses detalhes. Quando a gente fala sobre como ser uma família de paz, a gente precisa tratar com os nossos defeitos, as nossas falhas. Muitas vezes nós adquirimos tantos costumes, maus costumes do nosso caráter. A gente sabe que o caráter é um conjunto de hábitos que se adquire ao longo do tempo, e nós sabemos que a nossa criação, da família que nós viemos muitas vezes, é uma família tumultuada, foi uma família tumultuada, né? E muitas vezes não deixou você expressar aquilo que você realmente, aliás, impediu de expressar aquilo que realmente você deveria ou deve expressar como família hoje. Quantas são as marcas negativas, né, amados? Quantos são os marcos negativos que a família, por não saber conduzir ou edificar a sua casa sobre a rocha, nós muitas vezes desfrutamos, digamos assim, no mau sentido, desfrutamos de algo tão ruim, ou convivemos com algo tão ruim, que são alguns marcos negativos que a nossa família lá atrás nos deixou. Talvez um mau relacionamento dos nossos pais, talvez um ensino, um aprendizado, talvez você venha de uma família em que você sofreu o abandono, e que você não aprendeu, na verdade, o que é ter ou ser uma família de paz, ou ser uma pessoa de paz. E quantas são as pessoas que têm problema sério nos relacionamentos, pessoas que não têm facilidade de conviver, a convivência é difícil para algumas pessoas têm muitas dificuldades, né, de se relacionar, porque não tem um domínio, porque não é uma pessoa doce, não é uma pessoa, sabe, meiga. Eu sei que talvez para você que é homem, você pode até dizer, pastor, mas não combina comigo ser doce, ser meigo, não. Combina, amados. A gente está falando sobre o amor de Deus, a gente está falando sobre o carinho de Deus, a gente está falando sobre a gente ser a expressão exata de Deus, que Ele é amor, amém? E a gente sabe que quando a gente fala sobre essas coisas, algumas pessoas às vezes ficam um pouco meio sentindo assim, como se eu estou fora disso aí, desse assunto. Não, hoje você vai aprender algo muito importante sobre isso. A gente vai falar dentro desse tema, como ser uma família de paz. A gente vai falar um pouco sobre como você controlar a sua ira, como você controlar o domínio, você ter domínio próprio, a gente falar sobre isso. E eu quero já iniciando que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios 25, versículo 28. Não tem graça a gente falar sobre a edificação da família, a edificação da casa, se a gente não abrir a Bíblia. Eu não quero trazer uma expressão ou um pensamento filosófico aqui, eu não quero trazer simplesmente palavras de homens, eu quero ser como o Senhor diz, ser bíblico, não é? Falar sobre a verdade, a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus. Essa palavra é que traz luz ao nosso entendimento. A Bíblia diz, a exposição dela traz luz ao nosso entendimento. E quando nós entendemos o que está descrito na palavra, e a gente decide viver o que está descrito na palavra, nós iremos conseguir viver dias de vida bem melhores, muito, muito melhor. A nossa vida vai ser uma vida melhor. Então, Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Diga comigo bem forte: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Um homem que não tem domínio próprio, ele, infelizmente, ele sofre. Pessoa que não tem domínio próprio, ele não age com sabedoria. Ele será vulnerável a resultados terríveis. E a Bíblia fala que o domínio próprio, quando nós nascemos de novo, é algo que Deus nos deu. Se eu conversar com você, se eu começar a questionar você, e eu disser assim: você não nasceu de novo, eu tenho certeza que você vai dizer para mim: não aceito isso, pastor, porque eu nasci de novo, pastor Roberval. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Pois bem, a nova criatura que você é, Deus te deu, Deus nos deu, como novas criaturas que somos, Ele nos deu o domínio próprio, como diz lá em Gálatas 5, 23. Ele fala sobre o domínio que Ele nos deu. E o domínio próprio, ele é um presente dentro da família. Você sabia? O domínio próprio é um presente dentro da família. Só que a família, muitas vezes, ela esquece desse presente tão maravilhoso. Mas, como toda boa arma de defesa, compete ao homem saber manusear esta arma. Compete ao homem saber como agir com esta arma na hora correta, mesmo você tendo um extenuado treinamento, um treinamento cansativo. Você tem que aprender como manusear uma arma, se você tiver ela dentro de casa, para você saber se defender no momento que você necessita dela. Você sabia que nós temos essa arma que Deus nos dá para a construção da família? A Bíblia diz que as armas, ou seja, as armas de nossas milícias, elas são poderosas em Deus. E a gente precisa ter essa ciência. Que armas? Quais são as armas? Já pensou? Uma delas é o domínio próprio. Quando nós não andamos, não praticamos essa ação, quando nós não praticamos como agir com essa arma enferruja. Eu me lembro quando eu estava servindo tiro de guerra, eu nunca me esqueço do Musquefal, que a gente fazia um treinamento com ele, e a gente mexia num tal de um cão canóis, que ele era terrível. E a gente tinha alguns segundos para desmontar e montar, limpar a arma, tudo, montar e desmontar o cão canóis, era um negócio terrível. E tinha muita gente que se machucava quando fazia aquele momento de treinamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o soldado não estivesse bem treinado, no momento em que ele estivesse passando pelo momento de ataque, e ele não soubesse manusear bem, limpar aquilo, ele poderia sofrer. A arma poderia ter problemas, falhar. Então nós precisaríamos treinar muito para que ela estivesse bem na medida dos conformes que a gente necessitasse de usar a arma. E eu fico pensando o seguinte: quando Deus nos fala que as armas de nossas milícias, elas são poderosas em Deus, a gente começa a analisar que uma das armas para a gente manter a unidade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é o domínio próprio. A gente acha que o domínio próprio é algo que a gente tem que usar só lá fora, para as pessoas de fora. Mas, queridos, se a gente não cuidar bem dos de casa, a nossa religião, ou seja, a nossa fé é uma fé vã. E é sobre isso que o Senhor nos fala nesta noite, neste momento em que você está assistindo esse vídeo agora no YouTube. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que quando o Senhor nos fala que essas armas são poderosas, o Senhor está dizendo, elas são capazes de destruir sofismas. Satanás, ele lança um sofisma na sua mente. Qual é o sofisma? É uma mentira, como se fosse uma verdade. Aparentemente parece que você é uma pessoa que não tem muito preparo para ter o domínio próprio. Quantas são as pessoas bipolar? Não é verdade? Existem tantas pessoas com problema de bipolaridade. São pessoas que estão bem, daqui a pouco ela se descontrola, você até desconhece. A pessoa tem uma mudança rápida de comportamento.
é uma coisa brutal, e que a ciência mesmo, a psicologia mostra que essa pessoa, muitas vezes, ela tem prejuízos terríveis, e alguém pega aquilo ali e abraça o conselho da psicologia, que eu não estou desfazendo da psicologia, mas em relação à palavra de Deus, tem horas que você vê coisas erradas na psicologia. Por exemplo, quando diz que ela vai ter que lidar com isso por toda a vida. Esse transtorno bipolar é algo que ela vai lidar com por toda a vida. E muitas vezes, talvez seja uma alteração da química do corpo daquela pessoa, mas eu quero dizer para você o seguinte, que existe para toda e qualquer doença psicossomática, qualquer problema que você possa ter na sua estrutura, sua estrutura emocional, existe sim um remédio. O remédio é a própria palavra de Deus. Então, se você aceita o sofisma, eu tenho um transtorno bipolar, eu sou perigoso, eu sou perigosa, eu sou uma pessoa que não tem muito equilíbrio, tem hora que eu perco o equilíbrio e eu faço loucura. Se você aceita isso como crente, você está invalidando a palavra de Deus para você. Você sabia disso? A pessoa que aceita isso é uma pessoa que ela está vulnerável aos sofismas de Satanás. E muitas vezes no relacionamento, dentro de casa, isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. São pessoas desequilibradas, que elas não se equilibram, ou não têm um equilíbrio, porque elas não lutam, ou elas não têm informações de como fazer, ou como esse equilíbrio entrar em ação. Então, a gente vê que, quando o homem ele começa conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia relata que todo transtorno, todo desequilíbrio emocional, todas essas coisas caem por terra. As mentiras que se falam sobre isso caem por terra. Ah, pastor, eu já venho do primeiro, do segundo, do terceiro casamento, eu sempre tive esse problema, sabe, porque eu tenho um desvio, eu sou um problemático emocionalmente. Isso é mentira. Vou te dizer por quê, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. E se a verdade nos liberta, significa que existe um remédio para que haja libertação. Esse remédio é a palavra de Deus. Então, a gente já sabe logo, Gálatas capítulo 5, versículo 23, a Bíblia fala sobre a mansidão. Olha o remédio chegando. Olha o remédio chegando. E a Bíblia relata aqui em Gálatas 5, 23, que nós temos isto. Nós temos o fruto do Espírito. No versículo 22 diz que o fruto do Espírito é como se fosse um fruto, digamos como esse púlpito que você está vendo aqui, redondinho, e aqui tivesse 9 gomos, como se fosse uma fruta com 9 gomos. A laranja, digamos que você abre, descasca a laranja e ela tem 9 gomos. Ela não é as laranjas, ou os frutos das laranjas. Não é o fruto chamado laranja com 9 gomos. O fruto do Espírito é isso. Ele tem vários gomos. E aí você precisa entender que esse fruto, que é a própria presença do Espírito Santo na gente, nos faz a viver como é o fruto do Espírito, como é o Espírito Santo. Por isso que eu disse para você, como ser uma família de paz, como ser realmente a presença do Espírito Santo está em nós, como ser aquilo que é o Espírito Santo. Então, quando diz aqui que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, aqui se fala que você pode andar no fruto do Espírito. E quando a gente fala sobre ser uma família de paz, a gente começa a analisar que o domínio próprio, ele é uma oportunidade para a gente evangelizar os nossos entes queridos, nossa família, para a gente levar a palavra de quem é Cristo em mim, porque às vezes nós estamos querendo falar simplesmente de boca, pregar, falar, mas o nosso testemunho fala mais alto do que qualquer palavra tua. Então, é isso que a gente precisa entender, que o domínio próprio é uma oportunidade de evangelizarmos com a própria vida. E tem um lugar que você é treinado para evangelizar com a sua própria vida, que é dentro da sua casa.
Quantas vezes o marido tira a esposa, né, do sério, ou a esposa tira o esposo do sério? Quantas vezes são os filhos que tiram os pais do sério, ou os pais também tiram os filhos do sério? Quantas vezes dentro de casa é um lugar ideal para a gente treinar a arma, esse domínio que Deus nos deu? Quando esse domínio, esse autodomínio, ele é desenvolvido, você centra nos valores essenciais da vida, que é compaixão, que é ternura, que é justiça. E aí, você agindo na compaixão, na ternura, no amor, na justiça, você influencia outras pessoas, você influencia teu ente querido, você influencia teu pai, você influencia tua mãe, você influencia teu esposo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quantas vezes eu fui tão bruto para minha esposa, mas ela foi tão branda comigo, ela sempre no domínio próprio. E eu dizia para mim que eu não era crente, não, eu só precisava descobrir essas coisas, que eu só precisava colocar em prática o fruto do Espírito, e para que eu vivesse melhor com o outro, eu precisava treinar isso em mim. E às vezes eu via que ela era, muitas vezes, confrontada, não só por mim, mas por pessoas, e ela tinha assim, sabe, aquela serenidade, como tem, e eu dizia, às vezes eu dizia para ela assim, eu não consigo ser assim. Ela dizia, consegue, filho, é só ser, é só colocar isso em prática. E aí eu comecei a aprender isso, vendo que alguém me influenciou dessa forma, com a ternura, com a compaixão, com a justiça. E às vezes o casal, ele se desentende. E quantos são os divórcios hoje? Porque existe essa falta de domínio próprio. As pessoas perdem o domínio por coisas pequenas. Então o domínio próprio, queridos, ele é a essência de Deus nas nossas vidas. Vamos ver isso comigo? Digo, o domínio próprio é a essência de Deus em minha vida. Não é um fruto do Espírito. Então é Jesus em você. Eu só preciso treinar isso. Então, querido, nunca se deixe levar pelos pensamentos que é impossível não ter autodomínio. Mesmo que você tenha vindo de uma família totalmente desequilibrada. Eu vim de uma família desequilibrada. Mas eu quero dizer para você, mesmo na família que tinha tantos problemas, eu também aprendi com a minha mãe sobre o amor. Minha mãe, da forma como ela sabia expressar esse amor, essa ternura que ela tinha, que mesmo que o mundo estivesse caindo, mas ela dizia, eu não dou as costas para o meu Deus, eu serei fiel ao meu Deus. Irmãos, nós morávamos em São Paulo, o lugar onde a gente morava era terrível. Murici, que às vezes as pessoas acham, Murici é longe, Murici chove muito, ou outros lugares aqui, era fichinha para a gente morava num lugar de barro vermelho. Para você ter ideia, nossa igreja, estava dizendo a minha esposa hoje à noite, nossa igreja tinha mais de 200 membros, e todos os cultos eram lotados à igreja, não tinha ventiladores, não tinha, os bancos tudo de madeira, a entrada da igreja não tinha um capacho como você tem ali bonito, não tinha uma estrutura dessa, tudo muito simples. A entrada tinha uma coisa que eu nunca esqueço, uma grade de ferro, em que as pessoas limpavam os pés numa grade de ferro assim, ó, colocava e puxava assim, porque o sapato nosso chegava cada um mais ou menos com 1 quilo de barro, de um lado e do outro. Você pisava e ficava aquela lama dessa grossura assim, que era preciso a gente puxar. Meus irmãos, né, se lembram disso, muitos dos meus irmãos, e eu via que havia uma força de vontade na minha mãe, de educar os filhos no caminho do Senhor, apesar dos pesares, apesar de um lar tumultuado, apesar de um lar onde havia muita contenda, muita briga. Por que eu estou te dizendo isto? Porque você precisa entender que o crente é como um soldado valente, que não pode baixar a cabeça em meio aos conflitos, em meio às guerras, em meio às desavenças que você possa ter na sua família. Tem gente que desiste no meio do caminho porque está passando problema. É um problema com o esposo, problema com a esposa, a desavença.
As pessoas, quando não sabem praticar isso, elas perdem, na verdade, o fio da meada, e elas começam a se atacar, porque muitas vezes a falta de domínio próprio é você não saber resolver o teu problema. A falta de domínio próprio, muitas vezes, nos leva a gente discutir pessoas e não problema. E é nisso que eu preciso que você entenda. O domínio próprio, ele é a ternura, é o presente de Deus, que para executá-lo, é só ter um desejo de mudança. Então eu vi que nas estribeiras, nas estruturas de onde eu vim, eu tinha um desequilíbrio terrível. Eu tinha medo de mim. Meu pai tinha medo de mim, eu tinha medo de mim também, de fazer uma loucura. Mas eu comecei a entender a palavra de Deus. Quando a gente começa buscando a palavra de Deus, a gente começa, na verdade, do homem mais duro, do homem mais rude, do homem mais cruel, a gente se torna um homem segundo o coração de Deus. Quem não admite que se descontrola e precisa ter domínio próprio, nunca se cura. Você precisa admitir isso. Se você é uma pessoa que perde o controle, se você é uma pessoa que perde o domínio rapidamente, você tem que, se você perde, mas você não admite isso, você não se cura. Mas se você diz, eu sou doente nessa área, eu preciso uma mudança, eu preciso mudar nessa área, você vai começar a ver a graça de Deus sobre a sua vida, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 7, fala algo que é muito forte, que eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes quando nós perdemos o domínio próprio, quando a gente faz o que nós queremos fazer na questão da perca de domínio, e a gente quer colocar para fora a ira, a raiva, irmãos, nós estamos escandalizando a palavra de Deus, porque é difícil alguém que se descontrola falar educadamente com o outro. A pessoa chama a atenção até os vizinhos. Imagina, você é um crente, as pessoas estiverem saindo com a Bíblia na mão, de dentro da sua casa, sua esposa, seus filhos, e você, em vez de quando, perde o controle e chama a atenção da vizinhança. E as pessoas olham e dizem, eu quero isso não. Eu ser crente daquele jeito? Que igreja é aquela? Até culpa até os pastores. Que pastor é esse? Que ensino é esse? Que as pessoas, são pessoas desequilibradas. A Bíblia diz, em Mateus 18, 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Você sabia que quando você não tem o seu domínio, e que você não coloca o domínio em prática, e você chama a atenção da vizinhança, das pessoas, com a natureza rude que você manifesta, você está causando escândalo, e o Senhor diz, ai daquele. Eu vou te mostrar porque o ai, mais para frente você vai entender. Romanos 14, 13, diz uma coisa muito interessante, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E a gente vê que nas famílias, os pais têm colocado escândalo para os filhos. Os filhos que muitas vezes são crentes, mas não têm domínio próprio, e que tratam o pai, a mãe, muito rude, com muita ignorância, com muita brutalidade, tem, na verdade, sofrido justamente, tem sido, isso aqui que a Bíblia fala, tem sido uma pessoa em que tem escandalizado a palavra, tem escandalizado, na verdade, como crente, a outras pessoas. Então nós precisamos ter esse cuidado. Querido, é muito importante você ter cuidado, porque o escândalo leva você a derrotas terríveis. O escândalo leva você a derrotas terríveis. Muitas vezes o esposo, a esposa está discutindo na frente dos filhos, não mede palavras. Às vezes não é nem na frente dos filhos, na frente de pessoas, não mede palavra. Diz o que quer dizer. E aí a Bíblia fala, cadê você que tem um domínio próprio? Cadê você que tem um fruto do Espírito? Por que você não está colocando isso em prática? Por que você não está treinando a arma que Deus te deu, arma poderosa? E nós precisamos ter essa consciência, a gente precisa falar isso na igreja, para que possamos ter essa consciência do que nós somos, irmãos. Senão a gente fica aceitando, é porque eu sou assim, é porque eu venho de uma família conturbada, perturbada. Não, queridos, nada disso. Nós não podemos aceitar isso. A maioria dos divórcios hoje
É porque as pessoas não sabem lidar com a ira. Você sabia disso? A maioria. As pessoas casam e acham que o casamento é um mar de rosa. Acham que o casamento, eu encontrei a pessoa mais perfeita da face da terra. Eu encontrei minha princesa, meu príncipe encantado. Não, queridos. É o ferro afiando o ferro. A gente sabe que no casamento a gente precisa ter essa inteligência, essa sabedoria de que nós casamos para fazer o outro feliz. E muitas vezes nós temos que fazer o outro feliz quando o outro tira a alegria da gente, tira a gente do sério. Então eu quero dizer para você que nós, como crentes, como pessoas de Deus, nós devemos ter muito cuidado em saber lidar com a ira, para a gente não perder o principal. Porque quando a gente perde a nossa família, nós perdemos das principais coisas que Deus nos deu na terra. Pensa comigo, você é casado, tem uma mulher, e aí você trata mal sua esposa. A Bíblia diz que quem encontrou uma esposa, encontrou a benevolência de quem? Do Senhor. Vice-versa, quem encontrou esposa do mesmo jeito. Aí eu trato mal minha esposa, eu estou tratando mal o presente, a benevolência de Deus, eu estou fazendo descaso da benevolência do Senhor, e a gente precisa ter muito cuidado nisso. Então, a maioria dos divórcios é por essa razão, porque as pessoas não sabem lidar com a ira. No momento da ira, perde o equilíbrio das coisas e a coisa dá tudo errado. A falta de amor que você não recebeu dos seus pais, que você não recebeu dos seus familiares, não pode continuar a repetir-se na sua linda família. Esse ciclo de ausência de amor, esse ciclo de falta de amor. Entenda o seguinte: o ciclo é um ciclo terrível. Eu não fui amado e eu não vou amar. A desculpa, o subterfúgio é: eu fui muito maltratado pelos meus pais, e por isso que eu ajo assim com a minha esposa, e por isso que eu ajo assim ajo com meu esposo dessa forma. Não. Quem nasceu de Deus, quem procura ouvir a palavra de Deus, tem que tomar uma decisão muito diferente. Tem que tomar a decisão de que, espera aí, está errado, eu não vou repetir o que os meus pais fizeram lá no passado. Eu não vou repetir, eu não vou continuar nesse ciclo de desonra e de desamor. Então é muito importante que você aprenda esses detalhes. Uma das coisas que faz você muitas vezes não viver bem em casa é porque você não aprendeu a discutir o problema. Você aprendeu a discutir pessoas. Eu tinha muito esse costume. E a minha esposa, ela sempre diz: filho, vamos discutir o problema. Porque se a gente não atacar o cedo, se você não entender o que é atacar o problema, você vai me atacar. E a gente deve ter muito cuidado nessas questões. O casal, irmãos, para viver bem. Olha, eu digo a vocês uma coisa: a família é uma coisa linda. A família é um propósito lindo. Família é algo muito maravilhoso que Deus nos deu, queridos. Presta bem atenção, a família, você é um artista, você tem que saber pegar a sua família e fazer da sua família com muita arte, como viver bem, como eu conseguir viver melhor com a minha esposa, com o meu esposo. Você tem que entender isso, como viver melhor com os meus filhos, em que eu preciso mudar, onde eu devo mudar, o que eu estou fazendo errado. Você sabe quando você incomoda pessoas, você sabe quando você tira alguém do sério, você sabe quando você está desagradando alguém, você sabe, todos nós sabemos, porque muitas vezes as pessoas nos confrontam. Você faz isso, você diz isso, você é assim, você é assado, e a pessoa fica com raiva. É isso mesmo. E aí é isso, essa falta de controle, essa falta de domínio, é justamente porque as pessoas não têm aprendido a discutir o problema, elas discutem pessoas. Aprenda a expressar a ira que te levou ao problema. Aprenda a expressar essa ira, sem atacar a sua esposa, sem atacar o teu esposo, sem atacar o teu filho, sem atacar o teu pai, sem atacar as pessoas que você convive. A ira é algo que você precisa controlar. A ira é algo que Deus te deu poder de autocontrole, de você controlar a sua ira. A ira não foi uma coisa, a ira é do diabo. Não, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então o Senhor está dizendo assim, há um controle. A ciência mostra que se você não se ira, você adoece. Você sabia disso? Tem gente que fica aguenta, daqui a pouco dá um treco do coração, não é? Eu preciso colocar para fora o que eu estou sentindo, mas de uma forma sábia.
Eu tenho que ter muito cuidado até onde eu vou, até o que eu digo, a minha expressão, como eu me dirijo àquela pessoa para resolver a ira que estou sentindo. Irmãos, a gente se ira, o casal se ira um com o outro. A gente precisa entender que nós somos humanos cheios de defeitos e que a gente precisa sentar, olhar um no olho do outro. Eu não estou gostando disso que você está fazendo. E na hora você pensa que é mil maravilhas, confetes, bolinhos, docinhos. Ai, vamos comemorar aqui a nossa raiva. Ai, vamos sentar aqui e comemorar a nossa ira. Ai, que coisa deliciosa. Não, irmãos. A própria Bíblia diz que quando você é corrigido no momento, parece que não é coisa boa, não. A sua carne não gosta. Mas quando você é corrigido e coloca aquilo em prática, ao que depois vem fruto de quê? Vem fruto de justiça, vem resultados positivos quando você aceita a correção. Então, na ira, a gente precisa discutir o problema, não discutir nós. Efésios 4, eu queria que você lesse comigo, lá em Efésios 4, versículo 26 e 27, algo muito tremendo também da parte de Deus, aqui onde a palavra do Senhor nos fala. O Senhor nos diz claramente que o homem, ele tem a liberdade de irar-se, mas que esse homem nunca deve dar lugar ao diabo. Interessante é que parece um paradoxo, Efésios 4, 26 e 27. Olha o que diz o 26, diz assim, o 26, irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. E no 27 diz, nem deis lugar ao diabo. É como se dissesse, ei, se você se irar, você vai dar lugar ao diabo. Não, não está dizendo isso, a Bíblia diz, você pode se irar, porque a ira, ela quando manifesta, é um sinal de que, ei, tem coisas erradas que a gente precisa resolver. É isso que você precisa entender. Então, se a pessoa não pega isso com sabedoria, ela faz da ira uma arma contra ela. Por isso que o Senhor diz, as armas das nossas milícias, elas são poderosas em Deus, ou seja, eu tenho um domínio, peraí, está acontecendo, eu não estou gostando disso, mas calma, respira, conta até 10, conta até 20, sai um pouquinho, dá uma voltinha, volta, vamos resolver isso aqui. Porque tem momentos, tem horas que você não pode resolver certas coisas. Aquela hora que a raiva subiu, que você ficou descontrolado ali, que você começou respirando ofegantemente. Eu quero dizer para você, para um pouquinho. Que você nunca aprendeu sobre esses detalhes, eu vou te dizer. Você sabia que quando você respira, segura, conta até 5 e solta pela boca, contando até 10, te dá um relaxamento tranquilo. Tão gostoso, oxigena seu cérebro, faz teu coração trabalhar compassivamente, corretamente, as suas artérias folgam, né? Relaxam, porque as suas células começam a receber oxigênio, então começa a teu corpo trabalhar normal. Se você não quiser contar até 10, fazer a técnica de respirar e inspirar, você pode fazer... E a pessoa lá, porque não sei o que, você oxigena teu cérebro, pega um copinho de água, dá um golinho, bota ele do teu lado, pega um golinho, dá uma pegadinha no colo, bota lá o copinho, e deixa lá aquela pessoa dizer o que você não é. Porque você sabe qual é o problema da gente se irar, quando o marido, a esposa está falando bravo, o filho também fica irado, o pai. É quando você pensa, mas como é que eu estou ouvindo isso tudo dele? Como é que ele fala isso tudo contra mim? Ou ela diz isso contra mim? Que falta de amor é esse? Eu não sou isso. Aí você se ira, então você é isso. Se você está sentindo a dor, você está atraindo para você aquilo que você está reprovando. Você está dizendo, eu não sou isso. Você está assumindo que você é. Se você não é, vai precisar você se preocupar. Se eu disser para você, você não é de Deus, você vai ficar irado com isso? Se eu insistir e disser de novo para você, você não é de Deus coisa nenhuma, você vai rir, não vai? Eu mesmo sorri. Se o cara chegar, você não é coisa nenhuma de Deus, eu, dentro de mim eu ia sorrir a beça. E eu ficar sorrindo também para aquela pessoa. Porque eu tenho certeza de quem eu sou, de quem eu sou.
Então você tem que ter isso. Então esse controle é muito importante, que você entenda discutir o problema e não discutir pessoas. Tá certo? O homem tem a liberdade de irar-se, como a Bíblia diz, irai-vos, mas ele fala, não deis lugar. A ira vai manifestar, porque faz parte da complexidade do seu corpo, dos seus neurônios, do seu sistema nervoso central, do seu sistema emocional. Tem que ter isso, irmão. Tem que ter esse impacto. O inimigo chega para me atacar, eu tenho que ter um impacto, tem que ter uma adrenalina. Eu vou ter que atacar, eu vou ter que partir para o ataque. Agora, a gente precisa entender que nós não precisamos contra-atacar as pessoas, o nosso cônjuge, como muitas vezes a gente contra-ataca. Como nós vimos lá no passado os nossos pais fazerem essas coisas erradas. É ou não é? Quantas pessoas deram tantos testemunhos terríveis, mau testemunho, e a gente fica, poxa, eu tenho que aprender isso. Eu vou trazer isso para mim, eu vou ser desse jeito. No futuro eu vou ser essa pessoa. Aí você é bem desagradável. Não, irmãos. A gente precisa aprender a ser melhor. Diga bem forte comigo. Eu quero aprender a ser melhor a cada dia. Dê um aplauso para Jesus. Dê para ele bem forte. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda ameaça e afronta, violência dentro da família, dentro de casa, significa que houve-se a perda do domínio próprio. Houve-se a perda de domínio. E a gente precisa tratar isso. Como é que vem a perda do domínio? Gritarias. A gritaria, ela vem do inimigo invisível, que é a falta de domínio, ou seja, a ira desenfreada. Gálatas, capítulo 5, 14, 16. Gálatas 5, 14 e 16. O que é que diz? Vou ler com você. Porque a lei, Gálatas 5, 14 e 16, isso mesmo, 14 a 16. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, ou a concupiscência da carne. Então, quando ele diz aqui, se vós vos mordeis, ele está dizendo justamente sobre a gritaria, que é o nosso inimigo invisível. A gritaria faz você se morder. O pessoal tem até essa adagem popular, né? Vocês são feitos cachorro. Os cachorros se mordem. Então, às vezes a falta de domínio, a falta de equilíbrio faz a pessoa se morder. É o marido que dá uma tapa na esposa, a esposa que dá uma tapa no marido, ou puxa uma faca. Um tempo atrás eu me lembro que a pastora foi para um lugar que chegou desfile, eu estava defendendo, estava no meio de uma briga em que a mulher estava com uma tesoura querendo furar o marido, e eu lá dizendo, para. E ela chegou tarde, quase meia-noite. Eu disse, você não vai mais. Se for para aconselhar durante o dia, você vai. Mas depois do dia, que chega esse povo cansado, tudo nervoso, desequilibrado, não escuta ninguém. Então, meus amados, vos mordeis significa isso. É uma acusação, é um coice, me desculpa a expressão, que dá no outro, é uma palavra rude, é um tom de voz desagradável, isso aí, e isso são coisinhas que vão minando o relacionamento e vai destruindo a alegria do relacionamento do casal. Daqui a pouco aquele casal que sempre passava um pelo outro, dava um beijinho no rosto, dava um cheirinho, já não faz mais. Porque eles estão o quê? Fazendo justamente isso aqui, andando na carne. Porque o fruto do Espírito, se você praticar ele, você não vai satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne. Por isso que ele está dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aos poucos, a falta de domínio vai destruindo o casamento. Vai destruindo o relacionamento de pais e filhos. Vai destruindo a família nem percebe.
aquela palavra dura que o casal fala um contra o outro, daqui a pouco, roubou a palavra de carinho, roubou a palavra de amor, aquela frase, sabe, desprezível, aquela maneira rude da pessoa se expressar para o outro, rouba o carinho do outro, e aí a pessoa fica, eu não sei porque meu casamento chegou nesse nível, foi porque você não atentou para as armas poderosas em Deus, que uma delas é o domínio próprio. E a gente, quando não pega isso, a gente acha que isso é normal, a gente perde o domínio e a gente acha que é simplesmente uma força de expressão. Ah, pastor, ele também me tirou do sério. Ah, pastora, ela também me tirou do sério. Gente, a gente precisa entender que realmente isso faz parte do casamento. O casal, muitas vezes, um tira o outro do sério, que é para um afiar o outro, ferro afiando ferro. E a gente precisa ter essa maturidade. Eu posso ser tudo, menos um canal de Satanás dentro da minha casa. E olha, queridos, Tiago 1, 19 a 20, Tiago 1, versículo 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de quem? De Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam entender, amados meus, sejam prontos para ouvir, tardio em falar. Irmã, quando o seu esposo chegar em casa cansado, não vai levar problema para o teu esposo na hora que ele chega, não. Vocês estão entendendo? Tem casal que faz as coisas tudo errado, na hora tudo errado. O camarada está todo oriçado, né? Todo com vontade naquela hora bem legal. Aí a mulher vem, peraí, mas deixa eu falar um negócio para você. Está pensando que eu estou esquecido disso, isso, aquilo outro. E aí mata naquela hora, aquele momento que deveria ser um momento especial. Sim, pastor, mas eu não consigo de forma alguma ser uma atriz. Eu tenho que dizer a verdade. Bem, eu estou com você. O marido precisa entender, se ele quer um momento de amor e de carinho mais tarde, começa de manhã. Porque um relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal não é o ato, e sim a convivência durante o dia. E aí você precisa entender esses detalhes, que a pessoa tem que ser paciente. Tardio em falar significa, tem controle, tudo tem a hora certa. Diga comigo, tudo tem a hora certa. Então você entendeu que não pode haver competição dentro da família, a gente tem que ter esse entendimento do horário, o momento do outro, tá certo? A hora que você escuta o outro falar, a hora que você vai falar. Acolha a palavra de Deus, saiba gerir. Gerir significa administrar, gerenciar o problema que leva você a ter essa ira. Tudo tem a hora. O Senhor diz assim claramente, meus filhos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tenha esse controle em nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar aqui com uma coisa muito interessante. Perturbadores na família herdam solidão. Diga comigo, perturbadores na família herdam solidão. Provérbios capítulo 11, versículo 29, você vai entender porque que eu separei esse trecho para a gente ler aqui. Eu achei muito interessante isso quando eu vi, eu disse, meu Deus, é verdade. Provérbios capítulo 11, versículo 29 diz o seguinte: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do entendido de coração. Olha só, o que perturba a sua casa erga o vento. Quem é o que perturba a casa? Aquele que não tem domínio próprio, aquele que ataca, aquele que fala o que vier, o que dá na teia, como muita gente diz, aquele que não tem o equilíbrio, não tem domínio, aquele que não sabe elogiar. Tenha cuidado, minha irmã e meu irmão, no seu elogio com o seu cônjuge. Eu vejo, tem pessoas que estão conversando com a gente, e o marido começa a falar, e ela fala logo, uma cara assim como quem reprovando. Meu Deus do céu, amados, e isso é perturbação.
O que perturba a sua casa, do vento, significa você está destruindo o seu casamento, destruindo a sua casa. A reprovação, o menosprezo àquela pessoa, as atitudes faz a pessoa, o outro se irar. E muitas vezes eu vejo que os perturbadores de casa são aqueles que muitas vezes não deixam ter paz dentro de casa. Imagina o que é você chegando na sua casa e sua mãe disser assim, o seu pai, aliás, a mãe dizer para os filhos: corre, teu pai chegou, isso. E o filho se esconde debaixo da cama, se isola num canto. Isso é um perturbador da casa. Aí eu pergunto a você, meu irmão, talvez você possa dizer: graças a Deus eu não sou assim não, mas eu pergunto a você, qual é o prazer que o seu filho tem quando você chega em casa? Qual é o prazer, agora eu estou perguntando a vocês, qual é o prazer que a sua esposa e o seu esposo têm quando você chega em casa? Quando você chega em casa, qual é o prazer que a sua esposa tem? Isso, já chegou. Perturbador. Você está sendo um perturbador da sua casa. Você, marido, muitas vezes diz assim: meu Deus, eu vou ter que ir para casa agora. Velho, sinceramente, eu preferia ir para qualquer canto, menos para aquela casa. Quem está sendo você, esposa, para esse marido? Como é que está o seu relacionamento? Saiba que a Bíblia diz claramente que o que perturba a sua casa é do vento. Você sabe o que é o vento? Tempestade. São pessoas que terminam só. São pessoas que sofrem, são pessoas que não dão certo com ninguém, e nós precisamos entender que não perturbar a casa é não perturbar com gritos, é não perturbar com brigas, é não perturbar com pancadarias, com intrigas familiares. Quantas mulheres, meu Deus, eu vejo o povo fazendo piada com sogra direto. Irmãos, eu vivo muito bem com a minha sogra. Um beijo para a senhora, dona Luzete. Deus abençoe a sua vida. Um presente de Deus na minha vida, minha sogra. Vivo muito bem com a minha sogra. A minha esposa, a nora do coração, não desfazendo das outras, era minha esposa. E tinha gente que dizia: tu é a querida da... Mas elas não eram um ciúme assim, que não era desavença, não. Elas diziam: mas eu sei que a irmã Ivanise gosta muito, muito de tu, Suelaine. Querida, sua sogra tem muito ciúme dos filhos dela. Por quê? Porque ela quer que você cuide tão bem dos filhos dela, do filho dela, como ela cuidou. Ah, mas eu sou a esposa. Aí é que você tem que ser melhor ainda, mulher. Tem que ser inteligente, minha filha. Você trata bem o rapaz, o seu marido. Você não está tratando só mal ele, não. Você está tratando mal a benevolência do Senhor na tua vida. Você está tratando mal uma pessoa que Deus te deu de presente. Você está tratando mal uma pessoa em que você poderia tanto ter aquele amor, aquele carinho. Você tem que ser uma serva, como a gente explicou há algumas semanas atrás. Aquela serva que faz com amor e com carinho, que sente a dor do esposo, que autoafirma o esposo. Aquela serva que é a protetora, a Bíblia fala sobre isso. A mulher sábia é essa. E aí você trata mal o filho da tua sogra, que é o teu marido, para descomplicar, e quer que a tua sogra te receba de cara. Você precisa entender isso, não? A sua falta de domínio próprio te leva a você desprezar o filho da tua sogra, que é o teu marido, para ficar mais fácil. Entenda. E para os homens, pastor, do mesmo jeito, meu querido, como é que você maltrata a pessoa amada que colocou essa joia rara na tua vida? Ela pariu a tua esposa. Tu precisa entender isso. Tem que tratar bem a sogra. Diga aí a 3 pessoas perto de você: tem que tratar muito bem a sogra. A sogra é um presente de Deus. Porque se você não tivesse a benevolência de Deus, se você não tivesse encontrado a sua esposa, você só encontrou por causa da sua sogra. Simples assim. Está difícil para você? Então o cara trata mal a sogra, não quer papo com a sogra, se dá mal com a sogra. Que crente é você, irmão? Onde é que está teu domínio próprio? Aí eu bato com força com isso. Que crente somos nós?
Nós estamos mascarados na igreja, não é só pela época da pandemia, não. A gente está usando uma máscara. A gente precisa tirar essas máscaras que nós estamos usando. Quem estamos sendo dentro de casa para o nosso cônjuge? Quem é você para a tua esposa? Quem é você para o teu esposo? Qual o amor que você tem derramado no teu cônjuge? Qual o amor que você tem derramado na vida da pessoa que é tão importante para você? Você sabia que essa mulher que Deus te deu, ou esse marido que Deus te deu, é muito importante na sua vida? Essa pessoa é a pessoa mais importante na face da terra, porque teus filhos vão embora de casa, vão se casar, vão arrumar pessoas maravilhosas, e vai ficar só vocês dois sozinhos. E é preciso você entender que você tem que envelhecer, e saber envelhecer com maturidade. A Bíblia diz que o homem chega à estatura de varão perfeito, significa maturidade, saiba lidar com o seu cônjuge, saiba viver com a sua esposa, com o seu esposo, saiba valorizar, não querer herdar ventos, querido. Herdar vento é você ficar, tem gente que enquanto está novinho, todo mundo quer. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sei que depois a pastora vai pegar no meu pé, mas eu vou aliviar. Mulher nova, separada, a galera cai em cima. Sim ou não? Cai, mas cai. Carniça em cima do urubu. E ela se senta gostosona do pedaço. Ele não me quer. Eu vou mostrar a ele quem sou eu. Uma prostituta que vai viver na mão de um e outro. E lá no futuro vai herdar vento. Vai ficar sozinha no final da vida, do mesmo jeito são os homens. O cara se sente o bonitão das mariolas. Tu não me quer, tem quem me queira. Tem um bando de pomba-gira querendo lascar a tua vida. Homem, seja maduro, rapaz. Coloca as barbas de molho, tem cuidado. Eu tenho que dizer isso muitas vezes, tenho que chacoalhar você, porque foi isso que eu vi a vida toda. Meu pai era um bonitão, se sentia, sabe, o boizão, e no finalzinho eu vi ele herdar vento. Eu, em nome de Jesus, jamais quero herdar isso na minha vida. E você também, meu irmão, minha irmã que está ouvindo aqui agora essa palavra. Tem cuidado na tua vida, tem cuidado, um casamento é para a vida toda mesmo, não tem esse negócio, a gente vai tentar, não, é para casar e dar certo mesmo, se você andar segundo a vontade do Senhor, se você andar segundo essa palavra que nós estamos te ensinando nesta noite. Pastor, porque muitas vezes ele quer roubar a minha razão, eu tenho razão, esse homem não me, sabe, eu não suporto. Pastor, essa mulher, tem hora que eu tenho razão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você ser feliz do que ter razão. Amém ou não amém? Eu tenho razão, eu cedo a minha razão para minha esposa. Pastor, eu sou acusado de coisas que eu não faço. Tu faz, irmão, olha para cá. Tu está fazendo? Não, pastor, então porque está doendo. Deixa de ser menino, deixa de ser criança. Eu escutei uma piada que eu não sei se essa aqui escandalizar você. Cara, e 3 coisas minha mulher diz, o resto você já sabe. E eu fiquei pensando, eu estava brincando com a pastora esse dia, dizendo isso no carro, eu disse, mas rapaz, você sabe o que é mulher dizer o que você não é? O que você está fazendo, o que você não está fazendo? Segura as pontas. Meu amor, eu vou provar para você que eu não sou nada disso, que você está falando, que você está pensando. Prova. A gente tem que ter transparência. Agora, tem muito esposo que muitas vezes fica lá com a pulga atrás da orelha, que não tem nada a ver, e o cara está acabando o relacionamento porque quer o quê? Você quer provar o que sua esposa não fez, o que sua esposa não é. Ou você também quer a esposa provar o que seu esposo não fez, o que ele não é. Paciência. Deixa Deus ser tua justiça. Faz isso, domínio próprio. Cuidado, não se ire. Você tem o direito de se irar, mas não tem o direito de ser levado pelo pecado da ira. Guarde isso dentro de você. Você tem o direito de se irar, mas não tem o direito de ser levado pelo pecado da ira, de ser conduzido. A ira, ela é uma válvula, mas aí você precisa pegar isso e controlar para o seu bem. Você sabe quantas vezes tem na Bíblia que Deus se irou? 367 vezes.
367 vezes está escrito na Bíblia que Deus se irou. Você viu Jesus se irando? Que ele entra no templo e os caras tudo vendendo lá, os vendilhões vendendo. E ele não gostou daquilo ali. Jesus atacou o problema. Você não vê Jesus, Jesus quebrou os dentes de um, cortou os beijos do outro. Não, você não vê nada disso. Ele simplesmente atacou o problema. Provérbios 19, versículo 11, fala que a ira guardada, praticamente quer dizer isso, é o ressentimento, é a mágoa, não liberada, não perdoada. Vamos lá, Provérbios 19, 11 diz o quê? A discrição do homem o torna longânimo, a sua glória é perdoar as injúrias. Sabe, Deus já me falando algo tão interessante sobre isso. A discrição do homem o torna longânimo, a sua glória é perdoar as injúrias. Você precisa entender que a ira guardada, essa ira que você guarda, o ressentimento que você guarda, a mágoa que você guarda, ela simplesmente te escraviza. Seja lá o que houve entre você, entre o seu marido, entre o seu esposo e esposa, seja lá o que houve, você não tem o direito de se alimentar dessa ira. Esse ressentimento, essa mágoa, até hoje você tem guardado. Irmãos, a ira te destrói, a ira te adoece, a ira dá problema cardíaco, a ira dá problema, seu sistema nervoso central, ele fica arrasado. A ira manifesta o câncer. A ira acidifica todas as tuas células. A ira faz isso. A ira, ela ativa em você doenças no seu corpo que você nem imagina. Pessoas que nascem caroços no corpo. Estava estudando, vendo a ciência mostrando que uma das coisas é a ira. Sai um caroço aqui, esse caroço. Claro que a gente vai generalizar, mas a gente sabe, uma das coisas é uma pessoa que guarda a ira, a mágoa dentro dela. Ou seja, não dominou, não colocou em prática o domínio próprio. Irmãos irados com o outro, magoados com o outro, ressentidos com o outro, pais e filhos estão sendo, isso tudo, eles estão, na verdade, magoados. Cadê o domínio próprio? Eu preciso me dominar e eu preciso resolver o problema, sentar e resolver. Amém ou não amém? Então, queridos, a glória é você perdoar as injúrias, como a própria palavra do Senhor nos fala. Provérbios 14, versículo 29, diz assim: o longânimo, olha que coisa linda, o longânimo, o paciente, aquele que se domina, aquele que se controla, aquele que vai resolver a coisa da forma certa, o longânimo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha uma mulher de ânimo precipitado. Tu estava onde? Eu estava trabalhando, o caminhão deu um problema, o carro deu um problema, estava assim, estava nada, tu estava isso, estava aquilo outro. Olha aí, ânimo precipitado. Que coisa feia, falta de domínio próprio. Porque aí começa a confusão, queridos. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 14, 29 é muito forte. O longânimo, o equilibrado, é grande em entendimento. É grande em entendimento. Ele é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado, o sem controle, o sem domínio de si, aquele que não pratica o fruto do Espírito, que é domínio próprio, a Bíblia diz que esse é precipitado e exalta a loucura. Ânimo precipitado é o descontrolado no domínio, não tem domínio próprio. Oh, meu Deus! E ele exalta a loucura. E aí é onde a gente vê que existem várias raízes profundas da ira, como pessoas que não se aceitam, são pessoas que atacam. Quando seu marido ataca você, ou a esposa ataca o esposo, pode olhar que por trás tem esse problema. São pessoas que não
se sente aceita. Eu olho, pastor, parece que ela não gosta muito de mim, não. E está tudo na tua cabeça. Se ela não gostasse de você, como era que ela estaria com você? Talvez você destruiu o sentimento dela ou dele, por isso, por essas coisas. Por falta de sabedoria, por ser precipitado de ânimo, precipitado também. E essa pessoa olha para você e realmente você está agindo errado. Então, pessoas que não se sentem aceitas são pessoas que têm raízes profundas de ira dentro delas. Pessoas que não se sentem apreciadas. Eu não me sinto apreciado. Pessoas que não se sentem apoiadas, não têm confiança no outro. Eu não confio em você. E isso tudo são raízes da ira, irmãos. Falta de domínio próprio. E outra coisa também, quando não há reciprocidade. E isso é acabado, a falta de reciprocidade é acabado no relacionamento. Há o beijinho que não tem mais, a palavra de carinho, aquela, sabe? Ah, mas é porque, pastor, eu sou uma pessoa que, sinceramente, ela tem que me entender como eu sou, e você vai continuar sendo do mesmo jeito, irmão? Minha irmã, você vai continuar sendo essa mulher louca, esse homem louco, você vai continuar sendo? Não, o mundo não conspira tudo ao teu favor, não, queridinho. Viu? Você tem que melhorar, você tem que sair dessa loucura que você tem vivido aí na tua cabeça. Passa muitas coisas. Jó diz aqui, ó tu que despedaças a tua ira, ó tu que te despedaças na tua ira. Veja que coisa forte. Jó 18:4. Ó tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Ou seja, sabe o que é que Jó está dizendo assim? Ô menino, tu precisa colocar tua cabeça no lugar. As coisas não conspiram 100% ao teu favor, não. Tu está te despedaçando pela tua ira. Tu quer que as coisas conspirem 100% para ti. Tem que haver conversa, relacionamento, tem que ter abraço, tem que ter beijo, tem que ter carinho, tem que ter domínio próprio e tem que ter o quê? Muita sabedoria. Aquilo que eu disse para você é uma arte. A vida do casado é uma arte, queridos. E aí Deus te deu o pincel para você pintar justamente tudo isso que Ele te ensinou nesta noite. Faça o que eu te disse. O iracundo, ele é um multiplicador de problemas. Não seja esse iracundo. Cuide daquilo que Deus te deu. Não seja soberbo no que você fala. Tenha cuidado. Relacionamento para dar certo. Os dois têm que decidir, sentar e dizer: vamos lavar os nossos panos sujos. Vamos realmente arrancar do nosso relacionamento aquilo que não presta, para que tudo corra bem. Então, querido, não existe casal perfeito, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus te leva a uma perfeição, que significa uma maturidade. Não existe casal perfeito. Procure entender isso, mas não é porque não existe casal perfeito que nós vamos viver a imperfeição de uma vida que vai dar errado, ou de uma vida que vai atrair tudo para dar errado. Não, eu tenho que ver, eu tenho que procurar pregar, viver, porque você é um pregador com a sua vida. Vamos ficar em pé agora. Você é um pregador com a sua vida. Então você precisa entender isso. Eu preciso pregar com a minha vida, dentro da minha casa. Seus filhos estão vendo o seu testemunho. Amém? Seus filhos estão vendo seu testemunho. Sua esposa, ela é a ovelhinha preciosa, marido, porque você é o sacerdote da casa. E você, mulher, é aquela sábia que Deus te deu para você edificar. Deus te deu esse homem, Deus te deu essa família para você edificar. Se você está, de repente, vivendo um momento em que parece que está se esfacelando seu relacionamento, seu casamento, eu quero dizer para você, tudo pode mudar. Basta você decidir, decida viver. Eu quero viver melhor. Eu quero viver um casamento de paz. Eu quero viver um relacionamento de bênção. Eu quero que a minha família dure e perdure. Como, pastor? Eu vou tirar aquilo que desagrada. Nem agrada a Deus e nem agrada a meu cônjuge. Eu vou viver uma vida melhor para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Dê um forte aplauso para Ele. Ele é digno.